Olá, você! Estamos chegando! Veja no programa Maranhão no Campo de hoje, que destaca as ações e conquistas e histórias de quem faz a diferença na zona rural do nosso estado. Você vai ver também uma fazendinha aberta para visitação que conecta crianças e adultos com a vida no campo, por meio de experiências educativas e sustentáveis. Capacitação voltada ao cultivo de plantas medicinais e à produção de xaropes, lambedores, fortalecendo a agricultura familiar no Maranhão. Os números que mostram a força do agro no crescimento da economia maranhense. No quadro de entrevista, vamos conversar com o doutor Telson Neto, advogado especializado no direito do agro e também tributarista, sobre os desafios e garantias legais para quem produz no campo. O Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. Vamos conhecer uma fazendinha aberta para visitação que oferece experiências educativas e contato direto com a rotina rural. A nossa equipe fez um tour pelo local que une aprendizado, lazer e valorização do campo. Acompanhe na reportagem especial de Carla Bianca. O verde que acalma, o cheiro de terra e o som da natureza. Em meio à correria da vida urbana, espaços como esta fazendinha vêm se transformando em verdadeiros refúgios para quem busca desacelerar e viver o campo de perto. O espaço, localizado na Vila Coquilho 2, zona rural de São Luís, reúne plantas ornamentais, cultivo de frutas, áreas verdes e criação de animais. A fazendinha está passando por um processo de ampliação para receber visitantes e oferecer uma experiência completa de contato com a natureza. Sempre eu tive esse sonho, né? E quando envelhecer mais, montar um localzinho bastante arejado, com plantas, com os animais. E não adianta eu fazer um local desse só para mim e não mostrar para o povo também que venha me visitar. Aí já tive o intuito de fazer aqui a fazendinha, né? Vai ser uma fazendinha de visitação. Enquanto que vocês vierem visitar, a gente vai ter plantas para vender também. A gente tem animais, produzimos codornas, porquinho da Índia, cabra leiteiras, tenebro para pássaro, minhocas, peixes ornamentais. Nós temos uma infinidade. Eu costumo dizer que você entra aqui na fazendinha, mas vai ser impossível você sair sem nada. Durante a visita, o público pode conhecer de perto cultivos, cuidados com os animais e entender de onde vêm os alimentos que chegam à mesa. Uma vivência prática que vai além do lazer e fortalece a educação ambiental. Aqui você vai encontrar, em termos de experiência e diversidade, eu trabalho aqui com a macaxeira, que um amigo meu exportou da Argentina, né? É uma macaxeira de alta produtividade em pouco tempo. É uma macaxeira para fritura. Já estamos disponibilizando já a arte dela para vender. E na área dos pássaros, né, você vai pegar um pouco da experiência aqui. Para quem não tem o hábito de reprodução, nós reproduzimos aqui na área dos pássaros os tenebros gigantes, né? Aqui você quer aprender ou você quer adquirir os tenebros, no caso para pássaro, peixes, pintos, são uma fonte muito boa de alimentação animal, chega até 60% de proteína. Se você não tem experiência aqui, você vai ter um pouquinho de experiência, vai adquirir também os tenébrios. Nós temos codornas, fornecemos as codornas, fornecemos ovos, temos Bob White, temos a italiana, a europeia, temos a chinesa, nós temos porquinhos da Índia também que fornecemos para as lojas. Você que também tem loja, pode vir também adquirir aqui os produtos. Temos hamster, temos as cabras leiteiras também, que nós queremos produzir o leite, já produzimos. Na passada já vendemos bastante leite. Para você que tem intolerância à lactose, né? É um ótimo remédio, praticamente é um remédio, porque ela cura quem tem intolerância à lactose.
Aqui tem os peixes ornamentais, temos plantas também ornamentais, frutíferas, de tudo um pouco você vai conseguir encontrar aqui na Fazendinha do Vando Pet. Esse tipo de iniciativa incentiva o turismo rural, promove a educação ambiental, valoriza o pequeno produtor e fortalece a agricultura familiar, com orientação técnica e apoio institucional da AGERP. Esse agricultor, ele já tem esse acompanhamento que vai desde o processo produtivo, a maneira como ele vai produzir esses produtos oriundos da agricultura familiar, a maneira como ele vai conduzir essa plantação até, de fato, a comercialização dos produtos. Estar em um lugar como esse é um convite para desacelerar. Aqui o verde não é só paisagem, é aprendizado, é cuidado com a natureza e também qualidade de vida. Uma experiência que conecta pessoas, valoriza o campo e mostra que o rural vai muito além da produção. É lazer, educação e bem-estar. A experiência no campo vai além do olhar. Aqui os visitantes também experimentam os sabores do meio rural. Tomar o leite de cabra fresquinho, provar frutas colhidas direto do pé e sentir o gosto do que é natural transformam a visita em uma vivência completa, que ativa a memória afetiva e reforça a conexão com a terra. O cultivo de plantas medicinais e a produção artesanal de xaropes e lambedores estão ganhando força no Maranhão. A AGERP promoveu uma capacitação voltada a produtores, agricultoras e agricultores, incentivando práticas tradicionais de geração de renda e cuidado com a saúde. Vamos acompanhar? O uso de plantas medicinais, tradição passada de geração em geração, tem ganhado cada vez mais respaldo técnico e científico no Maranhão. Por meio de ações de capacitação, a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, a AGERP, orienta agricultores familiares sobre o cultivo correto, o manejo adequado e o preparo seguro de fitoterápicos, unindo saber popular, saúde e geração de renda. Essa capacitação é realizada juntamente com os nossos agricultores dos municípios de Passo do Lumiar, São José de Ribamar e aqui também da zona rural de São Luís. É uma determinação e um compromisso do nosso governador Carlos Brandão. Durante as oficinas e capacitações, os participantes aprendem desde a identificação das espécies medicinais até a forma correta de preparo de chás, xaropes e lambedores. O objetivo é evitar risco à saúde e ampliar o uso consciente dessas plantas no dia a dia das famílias do campo. A gente vai fazer uma aula prática sobre lambedor, da importância de se fazer um tratamento para problemas respiratórios e outras patologias, utilizando planta medicinal e as frutas, como também aproveitando aquilo que a gente tem na terra. Então é muito importante essa capacitação, porque a gente vai fazer, além desse aulão, além de reativar esse conhecimento, mas a gente também vai fazer um trabalho de conscientização do uso racional das plantas medicinais. Além do cuidado com a saúde, o conhecimento repassado abre novas possibilidades de renda para quem vive da agricultura familiar. Com orientação técnica, o que antes era apenas consumo próprio pode se transformar em um produto com valor agregado. A AGERP está de parabéns quando a gente precisa, quando a gente chama qualquer problema nas nossas criações, nas nossas plantações, a gente vem aqui e o socorro está lá de imediato. A equipe aqui é maravilhosa. No nosso quadro de entrevistas de hoje, recebemos para o nosso bate-papo o Dr. Delson Neto, especialista em direito do agronegócio e tributarista. Doutor Delson, que honra recebê-lo. Tinha um anseio de trazê-lo aqui para trazer esclarecimentos sobre o direito do agro e também sobre o direito tributário. Olá, Mário Porto. Eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com o produtor rural, levando conhecimento, tirando as dúvidas do produtor rural, e sempre é uma grande oportunidade. Sem dúvida. E os produtores rurais têm muitas dúvidas com relação ao direito do agronegócio e principalmente ao direito tributário. Mudou alguma coisa do ano de 2024, 2025, 2026? Perfeito.
Com a reforma tributária que foi aprovada e ela já iniciou a sua vigência a partir desse ano de 2026, certo? O produtor rural ele tem que se atentar a várias alterações, a várias mudanças, principalmente o aspecto tributário e obrigações acessórias. Por exemplo, Mário Porto, a primeira obrigação, o produtor rural agora, todo produtor rural, ele tem que tirar um CNPJ. Mas CNPJ não é apenas para a empresa? Não. A legislação, a Lei Complementar 214 de 2025 e toda a regulamentação da reforma tributária trouxe essa obrigação para o produtor rural, pessoa física, de ter o quê? Que tirar agora um CNPJ. Para que isso? Para um controle maior por parte da Receita Federal desse produtor rural, de forma a otimizar a fiscalização, o controle e outras exigências que a própria lei traz. A melhor coisa, doutor Décio, é um produtor rural estar na legalidade, né, e ter a segurança jurídica. E você tem trabalhado muito nessa consultoria jurídica aos produtores rurais de uma forma geral. Perfeito. Como a nível de exemplo, como falamos do CNPJ, só mais uma atenção específica, porque o produtor rural ele tem até agora o mês de julho. Pela legislação, o produtor rural teria até mês passado, janeiro, para a inscrição, para tirar o CNPJ. Tendo em vista que os governos, as CENFAZ estaduais de todo o Brasil, isso não é uma exigência apenas do produtor rural do Maranhão, mas a nível de todo o Brasil ele tem que tirar um CNPJ e essa obrigatoriedade do CNPJ começa a partir de julho. Então o produtor rural se atente ao prazo. Se o produtor rural não tirar esse CNPJ, ele fica impedido de comercializar a sua produção, conseguir determinados benefícios, crédito rural e uma série de situações que podem prejudicar esse produtor rural. Além do CNPJ, como ele vai tirar esse CNPJ? Ele tem que procurar um contador com esse conhecimento para tirar esse novo CNPJ. Quer dizer, então, que a inscrição estadual do produtor rural vai acabar? Não, porque com a reforma tributária, o ISS e o ICMS, eles vão acabar, mas tem um determinado prazo. Até 2033 vai ter o quê? O término total esses dois impostos não vai mais existir no mundo jurídico. Vai ser a questão do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, existe essa obrigatoriedade da permanência dessa inscrição estadual do produtor rural até 33. A partir dali, o produtor rural só vai ter apenas como monitoramento, utilização de informações, a questão desse CNPJ. Doutor Décio, você tem respirado o agronegócio desde 2020. Imagina, atravessamos a pandemia mundial, atravessamos muitos desafios econômicos e uma coisa que a gente observa, o agro não para. O agro realmente segue com uma força tão impressionante, tanto que hoje o agronegócio já corresponde ao terceiro PIB do Estado. E, em detrimento a isso, todos os produtores rurais, fazendeiros e criadores precisam dessa consultoria jurídica especializada, porque uma coisa que eu tenho entendido com relação ao direito, eu acho até muito semelhante com a medicina, que a medicina tem a clínica geral e no universo do direito também tem aquele direito especializado. Perfeito. Realmente, com a reforma tributária, o produtor rural, na nossa opinião, ele é um dos mais afetados com os impactos da reforma tributária. Muitos produtores rurais que não pagavam impostos vão ter agora uma séria tributação em cima da sua produção. Então, com a reforma tributária, ela acabou com a questão dos benefícios fiscais. Então, vários produtores de soja, arroz, cerealistas, várias atividades dentro do agronegócio vão ser agora tributadas. Vai ter uma redução nesse tributo? Sim, mas quem não pagava nada, pagava zero em virtude de benefícios fiscais, agora terá que pagar 10%, 11%, até 28%, conforme a alíquota ainda que vai ser definida pelos congressistas em relação aos percentuais do IBS e do CBS. Mário Porto, além de advogado tributarista, também sou pecuarista. Então, a gente tem essa vivência com os produtores rurais e sentimos na pele, o dia a dia, essa dificuldade, a dificuldade do produtor rural de conseguir crédito. É difícil o empresário que pega determinado valor, uma soma de valor e coloca ali debaixo da terra, esperando nascer,
crescer, acompanhar todo o exemplo, isso na agricultura, na pecuária, o crescimento daquele bezerro até chegar ao ponto de abate. Então, o produtor rural está sensível a várias situações, diferentemente de um empresário. Ele sabe que ele tem aquele produto para vender e vai ter o lucro daquela venda. O produtor rural, ele espera ter uma expectativa que pode ser frustrada em virtude de um mau tempo, uma seca, uma enchente. Então, tem que existir uma garantia maior, uma proteção maior a esse produtor rural. Infelizmente, a reforma tributária não está pensando no produtor rural. Vai trazer um impacto grande para toda a área. Infelizmente, o reflexo disso vai ser o quê? Produtores deixando o campo, parando de produzir, em virtude que vai ficar totalmente inviável a produção, e aqueles que continuarem repassando um valor maior por esses produtos para a sociedade. Então, vai encarecer os produtos, normalmente da carne. Existem produtos da cesta básica que terão determinadas alíquotas diferenciadas, mas o custo para essa produção, por mais que o tributo seja menor, mas o custo para produzir aquele determinado produto vai ser bem maior do que é hoje. E, consequentemente, isso vai ter um reflexo na mesa do dia a dia do cidadão. E certamente a bancada no Congresso Nacional ligada ao agro, ligado à agricultura, deve tentar levar isso à discussão no parlamento para falar a favor do produtor rural, ver o que se pode fazer para dirimir, né, o impacto direto, até porque o agro e a agricultura familiar é que alimenta o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Sim, é verdade. Hoje o agro, 1/3 dos empregos estão no campo, a metade do valor da balança comercial, tudo aquilo que o Brasil exporta, manda para fora, refere-se ao quê? Venda de produtos do agronegócio. 1/3 do PIB representa o quê? Também o agronegócio. Então o agronegócio tem que ter um tratamento específico, uma preocupação maior por parte dos nossos representantes ali no Congresso Nacional, para que eles possam trazer a normalidade, porque hoje o produtor rural está preocupado com o dia de amanhã, em virtude de todo esse reflexo, a mudança do Código Ambiental, novas restrições, qualquer mudança no solo, isso a nível ambiental, qualquer mudança no solo. Eu até estou enfrentando, defendendo um determinado cliente, que um grupo de porcos revirou a terra. E a imagem do satélite pegou aquela imagem e aplicou uma multa, o IBAMA aplicou uma multa para aquele fazendeiro, dizendo que aquilo foi uma mudança no solo, como fosse um desmatamento. Então, só para ver um nível de situação. Um outro cliente que estamos realizando defesa, que a Receita Federal agora está utilizando drones, fazendo a contagem do gado para o quê? Fazer comparativos e aplicar penas, multas, cobrar determinados impostos para esse produtor rural se utilizando esses sistemas. Então, a fiscalização em cima do homem do campo a cada dia está maior, se utilizando de sistemas tecnológicos, drones, satélite, mas a garantia e proteção do homem do campo cada dia está muito utilizada a palavra capenga. A proteção, o homem do campo não tem a devida proteção como deveria ter. Olha, nós conclamamos o Ministério de Agricultura, conclamamos os nossos deputados estaduais aqui no nosso parlamento, os deputados federais que possam lutar, porque assim, a gente não pode se calar, e nós como comunicadores também, né, devemos e precisamos buscar. Você vê que nós tínhamos uma política que estava trabalhando a redução de impostos. Sim. E conseguia arrecadar mais, era impressionante. Reduziu o imposto, mas arrecadava mais. Então, eu acho que essa é uma boa política de diminuir impostos e, eu não digo isenção integral, mas se puder reduzir os impostos, vai impactar no produto final. Em quem vai comprar carne, quem vai comprar o queijo, quem vai comprar ali os derivados da carne, do queijo. Então, é muito importante por isso que a gente está aqui propondo exatamente essa conversa, mas o mais importante de tudo é você ter uma segurança jurídica, você ter uma boa assessoria jurídica para lhe ajudar no enfrentamento desses desafios aí devido à reforma tributária. Perfeito.
como bem o senhor falou, hoje o direito, assim como a medicina, está especializado. Então, é uma gama, são novas legislações, novas leis que a cada dia exigem uma obrigação acessória ou uma obrigação principal para o produtor rural. Então, ele precisa de uma assessoria especializada. Então, produtor rural, você tem dúvida em determinada situação, em alguma situação que você está enfrentando, procure um contador especializado na parte rural, procure um advogado, um tributarista, um advogado voltado para a defesa em relação ao meio ambiente, mas fuja um pouco do advogado generalista, porque esse conhecimento é muito específico. Você precisa de um profissional com conhecimento específico para a realização da sua defesa. Perfeitamente. Doutor Delcio, qual é o seu Instagram para que os produtores já possam te seguir e também já buscar essa consultoria, produtores que já se identificaram com a sua fala e gostariam já de contratar seus serviços aí para somar forças, que a gente precisa ter um bom advogado do nosso lado. Então, perfeito. No nosso Instagram, Delcio_Neto, ou também você pode botar Delcio Rodrigues Neto, também vai aparecer. Você pode mandar mensagem, lá tem nosso canal também de comunicação, WhatsApp, para ir no nosso Instagram, venha nos seguir, a gente sempre estamos comentando, nossa equipe lá, do nosso escritório, estamos comentando temas do dia a dia do produtor rural, principalmente voltado para a tributação do agronegócio. Um momento muito importante de você, produtor rural, ter esse conhecimento específico sobre os impactos da reforma tributária no seu negócio, na sua atividade rural. Olha, foi uma honra conversar com o doutor Delcio Neto, foi uma entrevista esclarecedora. É claro que a gente precisava de mais tempo, porque o assunto ainda é muito profundo e ainda nós vamos ter que acompanhar os desdobramentos da reforma tributária que está pesando aí nos produtores no agronegócio. Doutor Delcio, muito obrigado pelo esclarecimento. Agradeço mais uma vez, obrigado. E até uma próxima. E o Maranhão no Campo vai fazer uma pausa rapidinho, por um breve intervalo, e na volta você vai ver os principais eventos e oportunidades do setor rural do nosso estado. O avanço do agro maranhense e os reflexos positivos na economia. A gente volta já. Estamos de volta com o Maranhão no Campo. Acompanhe agora os principais eventos, ações e assuntos do campo com a repórter Stephanie Souza. Olá, Mário Porto, e para quem acompanha o Maranhão no Campo. No quadro de hoje vamos falar sobre oportunidades e momentos importantes que aconteceram no universo agro nos últimos dias. Começo falando que já estão abertas as inscrições para fazer parte do calendário oficial de eventos agropecuários. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. As inscrições ficam abertas até o dia 6 de março e devem ser feitas de forma online, por meio de um formulário que está disponível no site da Sagrima. A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar já divulgou o resultado preliminar do chamamento público para a seleção de organizações da sociedade civil para prestar serviços à assistência técnica e extensão rural. 5 organizações seguem no seletivo para serem escolhidas. Com esse resultado, começa o processo de entrada de recurso. O seletivo busca ampliar a assistência técnica e o fortalecimento da agricultura familiar na região da Amazônia Maranhense. Iniciativas importantes para quem atua no campo foram realizadas, como mais uma entrega do cartão do programa Tempo de Semear para agricultoras e agricultores, desta vez no município de Barra do Corda. O cartão permite recursos para comprar sementes, insumos e equipamentos para ampliar e manter a produção. Teve também avanço na realização do projeto piloto Casa de Farinha na comunidade Laranjeiras, em São Luís. Uma visita técnica foi feita para acompanhar o projeto, que deve fortalecer a economia local e valorização da produção de farinha na região. Essas foram as notícias do campo na Agenda Rural deste fim de semana. Até a próxima, com mais oportunidades e acontecimentos do mundo agro no Maranhão.
Valeu demais, Stephanie Souza. O Maranhão registra avanço econômico impulsionado pela força do agronegócio, pela implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural. Os dados reforçam a importância do campo para a economia do Estado. Mostrando sua pujança, o setor agropecuário foi o principal responsável pela expansão do Produto Interno Bruto do Maranhão em 2025, registrando crescimento de 19,2%. E desta forma, se constitui como um dos grandes vetores do desenvolvimento econômico maranhense. Os dados são do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, IMESC. O aumento da produção de grãos contribuiu significativamente para o crescimento, como ressalta o chefe de departamento do Instituto. Saiu o resultado do PIB trimestral em janeiro, né? No nosso terceiro trimestre de 2025, comparado com o terceiro trimestre de 2024. O PIB cresceu significativamente e o setor agropecuário ele contribuiu muito para esse crescimento. Quando a gente considera o terceiro trimestre de 2025 contra o terceiro TRI de 2024, a gente observa um crescimento de 19,2%. E aí, esse resultado é aferido tanto com as pesquisas estruturais do IBGE quanto as conjunturais, né? Quando eu posso citar o LSPA, que é o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, que ele nos informou que o Estado, em 2025, ele cresceu em torno de 12,5% a produção de grãos e nós batemos o recorde da produção de grãos também. Foi em torno de 7 milhões, quase 7 milhões e meio de toneladas. O avanço expressivo do agro está relacionado a fatores além do aumento da produtividade, como ampliação de áreas cultivadas, fortalecimento de cadeias produtivas importantes para o Estado e boas condições climáticas em momentos estratégicos. O crescimento do setor também impacta positivamente em outras áreas da economia, como transporte, comércio e indústria de alimentos, criando um efeito em cadeia, contribuindo para o aquecimento do mercado interno e para a melhoria dos indicadores econômicos do Maranhão. Isso tudo é um reflexo do crescimento econômico. Quando o PIB cresce, nós temos mais vagas geradas porque a demanda ela está aquecida. Então, todos os setores produtivos, eles têm assim, um certo encadeamento. Uma coisa vai puxando a outra, o setor de alimentação. Na verdade, a indústria vai puxando o setor de alimentação, de transporte e assim sucessivamente. O governo ele atua significativamente, né, junto também ao empresariado. É importante destacar o setor privado, onde o governo tem uma parceria muito forte, principalmente no comércio e na indústria. O desempenho do agro consolida o Estado como um dos destaques regionais no setor e aponta para a necessidade de continuidade de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da produção, inovação tecnológica e sustentabilidade no campo. O Maranhão no Campo de hoje fica por aqui. Lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã nós temos encontro marcado aqui pela TV Assembleia, canal 9.2, também pelas nossas redes sociais, especialmente pelo nosso canal no YouTube. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Um forte abraço para você, força sempre. E nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais.